Onde eu te encontro no lugar
você vai conhecer um ministério que nasceu junto com a nossa igreja. São pessoas que estão dedicadas a nos servir há muitos anos. Nós vamos conhecer hoje o diaconato. São 8 horas da manhã e a igreja já está cheia deles, mais de 100 voluntários por culto, e eu vou mostrar para vocês como é um dia de um diácono. Quando Paulo falava a respeito dos diáconos, dizia: os diáconos devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho nem de lucros desonestos. Devem apegar-se ao ministério da fé com a consciência limpa. Devem ser primeiramente experimentados. Depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. Essas características nós encontramos nos diáconos da nossa igreja. O que precisa da gente, nós fazemos aqui de coração, né? Primeiro domingo eu chego aqui na parte de 5h20 eu estou aqui. E é muito bom, é gratificante. É uma coisa que Deus me deu que eu não deixo de fazer de jeito nenhum. Eu não tenho outro compromisso para me fazer. Esse compromisso eu não deixo de fazer. E nunca faço. A não ser que eu adoeço, né? Se for para a pessoa que é muito gratificante esse trabalho aqui, sabe? Muito bom a gente saber que a gente vivia no mundo, fazendo as coisas erradas. E hoje trabalha para Deus assim, a gente vê o Deus agir, né? Muito bom. O ministério começa dentro de nossa casa, né? É o nosso primeiro ministério. Então, quando eu falo de ministério diaconato, eu falo da minha casa. Hoje, na Igreja Batista da Lagoinha Matriz, nós temos quase 480 diáconos servindo em todos os cultos. Então, para mim, Gleison, é um crescimento. Eu entendo que a força do jovem e a sabedoria da pessoa madura, que já está um bom tempo aqui no ministério, caminham juntas. Servir aqui em Lagoinha como diácono é um dom de Deus. E Deus deu esse dom para mim, a minha esposa e meus filhos estão servindo ainda. É com muita gratidão, é com muita alegria e é um privilégio estar nesse ministério, servindo ao Senhor. Eu não me vejo fora daquilo que Deus me escolheu para fazer. Eu costumo dizer que não servir só na casa do Senhor, mas onde quer que a gente nos, seja no metrô, seja no supermercado, seja no trabalho, a gente está servindo o Senhor. Muito bom estar aqui, junto da cozinha e no dia da ceia também, eu sirvo, né? E aí, né, o que precisar, eu tô aí para fazer. Esse ministério é apaixonante e você pode fazer parte dele também através da Escola de Diáconos. A gente faz uma entrevista com eles antes, eles são encaminhados para um período de 4 meses de escola de diácono. E são 36 horas de estágio probatório em que eles são observados nos plantões da diaconia. Privilégio, né? Poder estar servindo na casa do Senhor. E ser um diácono é, acima de tudo, servir, anunciar o nome de Cristo, por onde quer que nós estejamos, através do nosso trabalho, através do nosso zelo, seja entregando um copo com água, entregando envelope de dízimo. Foi Jesus quem nos serviu primeiro e nos ensinou a servir. Então, serviremos os nossos irmãos até Ele voltar. Somos igreja, somos Lagoinha e estamos profetizando vidas. Olá, meus irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Eu sou o pastor Léo Estrela, estamos aqui em mais um culto Quarta na Palavra, onde nós vamos nos deleitar nas Escrituras. Já fomos abençoados com as canções maravilhosas vindo do coração de Deus. E eu tenho certeza que aonde você estiver, você vai ser completamente cheio do Espírito, abençoado, envolvido por essa atmosfera maravilhosa que é viver a vida em Cristo Jesus. E eu tenho certeza que a sua casa, o seu trabalho, onde você estiver assistindo, você vai ser completamente cheio de Deus,
Deus, das maravilhosas notícias que vêm do coração de Deus. Você acabou de assistir também um vídeo falando sobre os nossos mais diversos ministérios, né? Temos mais de 200 ministérios hoje que cooperam para a obra do Senhor, para o avanço do reino e pela glória e pela graça de Deus. Na nossa Igreja Batista Lagoinha, Deus tem levantado diversos dons, ministérios, talentos, vocações para despertar esse avanço do reino. E você pode participar disso através dos seus dízimos e suas ofertas. Você pode fazer de maneira de transferência eletrônica, aí da sua casa, do seu trabalho. Mas eu queria compartilhar um texto com você, está lá em Provérbios, capítulo 3, versículo 9. Se você tiver aí com a sua Bíblia, seu smartphone e puder acessar, gostaria que você abrisse sua Bíblia aí, Provérbios, capítulo 3, versículo 9, que diz assim: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Meu irmão, se existe alguém que foi um homem cheio de sabedoria, esse homem foi Salomão. E esse homem, dentro de todos os seus conhecimentos, de toda aquela renda que ele possuía, de todos os seus dons, talentos, vocações, com seus servos, um reino inteiro ali, um homem rico em todo o Oriente, ele disse: olha, se nós não confiarmos no Senhor, se não depositarmos nele a nossa esperança, se não honrarmos a ele, será inútil todo o nosso trabalho. O mais confiável é entregar tudo ao Senhor, é depender dele, é confiar nele. E os nossos dízimos são expressão da nossa confiança no Senhor. Os nossos dízimos são expressão da nossa dependência do Senhor. E nós queremos celebrar isso, honrar o nome dele, continuar a adorá-lo. Nós fazemos isso através das canções, através das nossas orações, mas também fazemos de forma muito prática, onde somos cooperadores desse evangelho, cooperadores dessa graça. E isso é maravilhoso, meu irmão. Honre ao Senhor com todas as primícias da tua renda, com tudo aquilo que Ele tem te dado, porque Ele já te deu a semente. E com certeza você vai viver uma prosperidade que você nunca imaginou. Você vai poder experimentar dos milagres diários de Deus na sua vida. Nosso coração é um coração generoso, nosso coração é um coração aberto, e por causa disso podemos ver o reino avançando e a expressão do coração de Deus através de cada obra, de cada ministério, de cada cesta básica que é doado. E hoje são mais de 200 em nossa igreja. Eu te convido a conhecê-los durante a semana, a conhecê-los através dos nossos vídeos, e está feito o convite. É tão maravilhoso ver Deus fazendo isso. E a igreja é esse reino em movimento. Venha ser você também esse reino em movimento pela graça soberana do nosso Deus. Você pode fazer pela transferência eletrônica, vai aparecer as contas aí na sua tela. Seja esse participante. Venha desfrutar dessa graça, meu irmão. Paulo fala, olha, é gracioso ser participante e cooperador desse evangelho, desse reino de graça e luz. E eu tenho certeza que você vai ver a graça do Senhor alcançando de modo com salvação a sua casa, seus familiares. Tantas pessoas foram alcançadas. E eu tenho certeza que você vai contar inúmeros testemunhos disso para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Deus é maravilhoso. E eu tenho certeza que seu coração está completamente cheio aí dessa graça abundante do Senhor. E eu queria compartilhar com você um texto essa noite de quarta-feira, tão linda que o Senhor tem preparado para nós. Um texto tão lindo, que está lá em a primeira carta à igreja de Corinto, no capítulo 1, do versículo 10 ao versículo 31. Então, abra sua Bíblia comigo, por gentileza. A primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, a carta aos Coríntios, capítulo 1, do versículo 10 ao versículo 31. Essa carta é escrita pelo apóstolo Paulo, à igreja de Corinto. O texto diz assim: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma coisa, e não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloe que há contendas entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós, ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei a não ser Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizado em meu nome.
E batizei também a família de Estéfanas. Além destes, não sei se batizei algum outro. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo, crucificado, que é escândalo para os judeus e loucuras para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem os poderosos, tem muitos nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Pai, essa é a tua palavra, fala conosco, Senhor. Usa aqui o teu servo nas tuas mãos, mas que nas mãos de um Deus grande, Salvador, podemos grandes coisas. Queremos, Deus, que a tua verdade absoluta se aproprie do nosso coração, esquadrinhe o nosso interior e traga, Deus, transformação e crescimento, para que só o Senhor reine, só se veja as tuas verdades e a tua glória. Em teu nome eu oro. Amém. Meu irmão, eu não sei se você já teve a oportunidade de estudar a carta à igreja de Corinto, mas é uma carta muito interessante. A cidade de Corinto é uma cidade que está muito bem localizada estrategicamente, por ser uma cidade muito comercial, uma cidade que está localizada ali pertinho de Atenas, a 80 quilômetros, que é a grande cidade intelectual do mundo antigo. E a cidade de Corinto, ela está ali entre as grandes navegações, pertinho do Mar Egeu, do Mar Jônio, e uma cidade em que a igreja estabelecida de Cristo corria nos seus dons, nos seus talentos, nas suas vocações, e grandes manifestações de Deus haviam naquela igreja. Porém, há uma certificação ali por parte de Chloe e sua casa, dizendo: olha, Paulo, precisamos rever alguns conceitos primordiais daquilo que foi nos ensinado, daquilo como fomos ensinados a permanecer. E o que havia necessário de transformação? Havia muitas discussões, brigas, o ego, o orgulho, a vaidade ali de saber quem era discípulo de quem era pregador melhor, qual falava melhor, qual era aquele mais nobre, a pessoa a quem devíamos uma manifestação maior de valor, porque o discurso é algo primordial para os gregos. Era muito comum para os gregos irem às praças públicas para fazerem discursos. A eloquência, a retórica é algo extremamente importante. E aí eles começam a discutir sobre quem era discípulo de quem. Alguns diziam: somos de Paulo, outros diziam: somos de Cefas, outros diziam: somos de Cristo, mas todos com vaidades interiores exacerbadas. A grande verdade é que eles queriam a prioridade de dizer: vocês são os melhores. A grande verdade é que eles queriam
pegar isso e colocar no coração para que todos se virassem como eles. Olha, vocês devem se portar igual a nós nos portamos de maneira correta, vocês têm que conviver dessa forma, o nosso discurso é melhor. Aqueles que falavam que são de Cefas, de Pedro, falavam assim, olha, era um estilo judaizante. Aqueles que falavam de Apolo por causa da sua eloquência, por ser um grego. Aqueles que falavam que eram de Cristo, até essas coisas eram distorcidas, porque falavam como quem não queria uma autoridade eclesiástica, mas queriam viver de modo livre. Então não queriam se enquadrar nem em judaizantes, nem em qualquer tipo de hierarquia dentro da igreja. E haviam essas discussões a tal modo que separavam os membros desse corpo chamado igreja. Discussões a tal ponto de dividir, de não trazer mais essa conexão da edificação do corpo, e os dons que eram primordiais para que o corpo fosse edificado, ali começa a perder um pouco do significado por causa da mentalidade. E aquilo que era mundano, aquilo que era pagão, começa a entrar dentro da igreja. Aquilo que era comum nas praças, entre os ídolos e as discussões gregas, começa a adentrar o seio da igreja e começa a haver separação. Paulo, portanto, escreve essa carta dizendo, olha, irmãos, é necessário que vocês entendam por que vocês estão aí. É necessário que vocês entendam a obra transformadora e a obra única e eficaz que junta vocês a um só propósito, a um só destino, a um só povo. E isso ele faz de modo, olha, lembrem-se de quem vocês eram. Lembre-se de onde estiveram, lembre-se o que vocês eram perdidos em pecados e tantas coisas. E Paulo lembra eles de algo extremamente importante, dizendo, olha, vocês estavam perdidos nos pecados de vocês. Vocês não têm como fugir e se salvarem. Vocês estavam mortos de delitos e pecados. Qual destes discursos é necessário para salvar a alma de vocês? Qual desses discursos é suficiente para trazer vocês perdão de pecados? Olha, eu mesmo digo, olha, ainda bem que eu batizei poucos. Eu batizei Crispo, Gaio e alguns da casa de Estéfanas, e alguns só, porque eu não fui chamado isso, mas somente para anunciar a obra redentora, a obra salvadora de Cristo. Esse é o nosso chamado. Vocês estavam perdidos e vocês são aceitos como convidados para uma mesa do qual vocês nem eram dignos. E Paulo então começa a lembrá-los de, olha, de onde vocês vieram. Vocês são chamados a esse convite pela obra de Cristo Jesus. É em Cristo Jesus que nós somos aceitos por Deus. É pela obra de justiça de Deus, não na justiça dos homens, não nos discursos e filosofias humanas, não por argumentos, mas pelo ato salvífico de Cristo. É pela obra do Filho, é pelo sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. É por ele que somos aceitos e convidados a fazer parte desse organismo vivo chamado igreja. E Paulo fala assim, olha, voltem os olhos de vocês, voltem os olhos de vocês. Vocês precisam lembrar que pelo ato de justificação é que vocês agora podem ter acesso a essa graça plena. Se existe alguma coisa que atrai isso, e atrai a presença de Deus, é que nós éramos míseros. E Deus olhou com graça e compaixão para as nossas vidas. E através do nome de Jesus, vocês têm esperança. Por isso que vocês vivem em vãs discussões, porque o coração de vocês esqueceu. Nosso pastor Márcio, ele fala uma frase muito interessante. Ele diz o seguinte, que nós lembramos o que deveríamos esquecer e esquecemos do que deveríamos nos lembrar. E essa frase é muito importante, porque é exatamente disso que eles tinham esquecidos, de que nenhum deles era nobre o suficiente para trazer o anúncio de boas novidades e perdão de pecados. Nenhuma retórica, ninguém é melhor, não é porque ele é mais nobre, não é porque ele é mais rico, não é porque ele é um político. E a cidade de Corinto é uma cidade que se movia politicamente de forma muito forte. Os líderes religiosos da época, e ele fala assim, olha, não é pela nobreza, não é pela postura, não é pela posição, mas pelo sacrifício de Jesus, onde todos são aceitos de maneira igual. Todos são convidados.
Estávamos todos caminhando para a perdição, estávamos todos caminhando na direção do inferno, até que pela graça de Deus, o Filho de Deus é enviado, e Ele nos alcança com graça e misericórdia, e temos acesso a essa justificação pela fé. Fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é maior do que Cefas, Ele é maior do que Paulo, Ele é maior do que Apolo, Ele é o verdadeiro Cristo. Ele é o verdadeiro Cristo, aquele que faz a justiça de Deus trazer e ser imputada ao homem para que sejamos aceitos. É um convite, meu irmão. A igreja é esse convite de Deus para ser participante da justiça de Deus, não pela justiça dos homens, não por méritos humanos, mas por graça, pela justiça que é do Filho. E isso é maravilhoso. É por causa disso que nós podemos ter esperança de mudar as nossas atitudes. É quando mudamos a nossa visão, é quando colocamos a nossa visão não em homens, não em expectativas de doutrinas, não em expectativas de regras, mas só existe uma lei que a gente se sujeita. A lei de Deus, ao coração de Deus, as coisas que Ele traz para nós como novidade de vida. Sabe, meu irmão, é tão importante perceber isso. Quando percebemos essa graça e justiça de Deus sendo imputada sobre nós, percebemos o que Paulo quis dizer para esses homens. Olha, não é por sabedoria humana, mas por sabedoria divina. Sabedoria divina, que é graça, é um tesouro imensurável, que nos resgata das trevas e por misericórdia nos traz para o reino do Filho do seu amor. Somos acolhidos, e se éramos réu, agora somos aceitos como filhos. Não só herdeiros, mas co-herdeiros com Cristo Jesus. Isso é maravilhoso, isso é precioso demais, meu irmão. É entender que da onde caminhávamos como escravos, agora somos servos por amor, somos filhos amados e aceitos de Deus, para viver em santidade. Santidade que é feita e concluída em nossa vida pela justiça de Deus. E essa justificação que temos, de que já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, nos faz ter vigor para desenvolver essa santidade, não a partir dos nossos méritos, mas a partir do que Deus é, do ato de Deus. Essa justificação é ato divino, não tem mérito nosso, é graça de Deus. Sabe, meu irmão, é maravilhoso pensar nisso, porque quando nós pegamos o texto de Paulo à igreja de Corinto, podemos então refletir e trazer essa aplicação para as nossas vidas. E se estamos debaixo de uma graça, de uma misericórdia que nos é imputada, onde Paulo diz, olha, vocês foram redimidos, vocês foram declarados justos, e para ser declarado justo só havia um jeito, de alguém que é totalmente justo, de alguém que é totalmente pleno, 100% homem, 100% Deus. Só Ele pode declarar justiça, porque a justificação é um ato do tribunal de Cristo. E isso produz em nós frutos tão impressionantes, frutos suficientes para demonstrar se fomos envolvidos por este amor. Paulo fala, vocês foram redimidos, justificados, vocês são santificados. E agora podemos demonstrar esses frutos. Como? A partir do entendimento de que a nossa mentalidade é transformada e de que agora temos paz com Deus por meio de Cristo Jesus. E esses frutos trazem para a gente duas coisas muito importantes, das quais poderíamos enumerar várias, mas eu quero me ater a duas. Temos paz com Deus por meio de Cristo Jesus. Não a paz de Deus, mas paz com Deus. A paz de Deus é aquele sentimento que Deus vai encher no nosso coração todos os dias, para andarmos de glória em glória, e todos os dias nos enchermos do Espírito, e para que a sua vida esteja transbordante em nós, para essas práticas diárias. Mas a paz com Deus é onde somos aceitos de maneira feita, de maneira firme, de maneira eficaz. E aqueles que estão em Cristo Jesus agora, não vivem mais sob condenação do diabo, não vivem mais indo em direção ao inferno, mas caminham em direção à eternidade, aquela morada que o Pai está preparando e o Filho prepararam para nos receber. Sabe, meu irmão, isso é gracioso demais,
É a partir dessa paz com Cristo que podemos selar a paz uns com os outros. E se somos aceitos por Jesus, por que não perdoar? Por que ficar entrando em desacordo uns com os outros? Não por competição, a nossa vida muda de patamar, a nosso coração é transformado para ser mais parecido com Cristo, aonde reina a paz, aonde reina a justiça, aonde as nossas palavras se tornam palavras sãs. Se estamos no trânsito, ali prestamos adoração a Deus, de maneira que as pessoas percebam as nossas atitudes diferenciadas. Se estamos trabalhando numa empresa, como empresário, seja um administrador, seja um recepcionista, seja o que fazemos para a glória de Deus. O que reina é o ministério da reconciliação. O que reina é um amor transbordante, um amor suficiente para transformar os maiores caos em novidade de vida. Porque é isso que Cristo gerou em nós, novidade e um evangelho de boas novidades, porque o evangelho é isso, é transformação diária, é Jesus entrando e mudando as esferas do nosso coração. A partir disso, alcançamos com amor o próximo, alcançamos com graça, com misericórdia, olhamos para o outro com um olhar de compaixão, não de acusação, não de contendas, não com olhar de superioridade, não com altivez, mas aquele que entendeu a vida de Cristo é o primeiro a servir o outro, é o primeiro a servir o próximo, e servir com alegria, servir com paz no coração. Isso é maravilhoso, meu irmão, é graça sobre graça. É um grande desafio, é um desafio para mim, é um desafio para você, expressar a glória de Deus, porque nós não temos mérito algum na obra da salvação, mas se Cristo nos salvou, se o Evangelho é essa porta pelo qual nós entramos, Ele também é o caminho e a estrada pelo qual nós permanecemos. É por Ele que nós nos movemos, é nele que nós existimos, é em Cristo Jesus, é aqueles que estão enxertados na videira, é por isso que o nosso falar é diferente, e aquele que encontrou a vida de Cristo, meu irmão, é necessário que nele se veja doçura, é necessário que nele se veja um carisma, uma graça tão maravilhosa. O seu olhar é diferente, não olhamos com cobiça mais, mas olhamos com olhar de compaixão, de misericórdia, porque o próprio Deus nos alcançou dessa forma. E podemos então celebrar a vida de Deus e demonstrar que tudo que vimos em Jesus, em seu reino, o reino continua sendo exibido através desse organismo vivo chamado igreja, para que a glória do Senhor seja tão evidente e tão eficaz. Meu irmão, que graça! Deus é maravilhoso. Paulo escreve essa carta pensando, olha, igreja, precisamos alinhar o nosso coração com a realidade do céu. Precisamos alinhar o nosso coração com aquelas expectativas que Deus tem por essa igreja, para que tudo aquilo que Ele nos concedeu, possamos repassar, possamos viver de maneira tão íntegra. Sabe, não existe mais o lugar do sagrado e o lugar do profano. Se somos adoradores e adoramos em espírito e em verdade, adoramos o nosso trabalho, adoramos os nossos lares. Sabe, meu irmão, não existe a possibilidade de vivermos uma vida santa na igreja e a nossa casa ser um inferno. Não podemos, não podemos. Aquele cujo coração foi alcançado pelas misericórdias divinas, ele é uma bênção no seu lar. Ele é um pai abençoado, ele é um filho abençoado, ele é uma esposa abençoada. E se existe alguém que não foi ganho ainda para Jesus com seu coração em Cristo, é pelo nosso testemunho que evidenciamos, é pelo nosso testemunho que ganharemos, é por aquilo que fazemos, falamos, dizemos e somos. Nós pregamos com palavras, mas as nossas práticas continuam evangelísticas. Sabe, meu irmão, somos uma igreja do Senhor Jesus, de um Rei Celestial, maravilhoso, cheio de graça e virtude, cujo o seu nome está acima de todo qualquer nome. Ele é maravilhoso, Ele é conselheiro, é Deus forte, Pai da eternidade, e nele está expressa todo o tesouro que se pode encontrar de sabedoria.
Sabedoria revelada através da cruz para nos perdoar, para nos justificar. Sabedoria expressa para conduzir o nosso coração naquilo que nós não sabemos fazer e até para orar. Os discípulos mesmos diziam: Mestre, nos ensina a orar porque nós não sabemos como, mas nos indica como alcançar o coração do Pai. E olhar para Jesus é ver a expressão exata do ser de Deus, é perceber a expressão exata do coração do Pai, é ver exatamente como o reino dos céus se move, para que tudo aconteça aqui na terra como é feito nos céus, para que como nós nos identificamos, como amamos, como celebramos, exatamente como o coração de Deus gostaria que nos movêssemos. E eu quero te desafiar agora, meu irmão, a viver esse evangelho de forma genuína, de forma maravilhosa. Em Cristo, nós conseguimos ter força para perdoar o imperdoável. Às vezes, de uma maneira que nunca imaginaríamos. Em Cristo, nós conseguimos declarar palavras de bênção, às vezes para alguém que nunca lançou uma palavra de apoio. Em Cristo, podemos abraçar, amar, trazer consolação, trazer cura para as pessoas que às vezes nunca foram abraçadas. E você pode ser esse instrumento de Deus. Mas eu declaro também isso, que você também vai ser alvo disso. Que pessoas vão chegar para fazer isso na sua vida. Sabe, meu irmão, é tão precioso percebemos o que Paulo vai trazendo para essa igreja, dizendo: olha, não há lugar para ira, não há lugar para discussões, não há lugar para divisões na igreja. Somos servos uns dos outros, somos convidados para essa mesa. Sabe, meu irmão, o nosso coração deve ser um lugar de aprendizado. O nosso coração deve ser um lugar de sempre estar aprendendo. É pela palavra que o nosso coração é alinhado. Essas cartas, os evangelhos, tudo aquilo que o próprio Deus deixou para nós, é para que nós possamos alinhar o nosso coração e não nos percamos no meio da vaidade, do orgulho. Meu irmão, a justiça de Deus, ela vem para demonstrar que o nosso orgulho é um nada, que o nosso ego busca coisas para colocar o homem onde ele não deve estar. O homem ele deve se sujeitar a Deus, o homem ele deve se entregar a Deus. É em Cristo que nós encontramos suficiência para todas as áreas da nossa vida. Cristo é suficiente. Cristo é suficiente. Guarde isso no seu coração. Cristo é suficientemente maravilhoso. Meu irmão, eu não sei como está o seu coração nesse dia, mas eu sei que o Senhor dos Senhores, aquele que sonda e esquadrinha o nosso interior, Ele está olhando para você agora. Sabe exatamente as dificuldades que você passou, sabe exatamente as lutas que você teve, quais as afrontas que você passou, mas pelo sangue de Jesus e pelo amor de Deus, nós fomos perdoados, fomos alcançados e podemos ser transformados. E as nossas experiências não vão determinar a nossa jornada cristã. O que vai determinar a nossa jornada cristã é a nossa fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele que tem poder para curar, aquele que tem poder para salvar. Isso é tão maravilhoso, que certa vez um homem acamado, seus amigos tentaram passar ele pelo telhado para que ele recebesse a cura, sabiam que o Mestre Jesus estava passando. E a primeira atitude de Jesus em relação a esse homem que necessitava de uma cura física é dizer: olha, perdoados estão os teus pecados. Porque, meu irmão, existem coisas que só Jesus pode fazer. E só Ele tinha poder para perdoar pecados. E logo depois disso, Jesus, além de perdoar os pecados, diz: olha, levanta, toma o teu leito e anda, e você está curado. Para que todos saibam que o Filho do Homem tem poder para curar e poder para perdoar pecados. E esse Filho do Homem é o próprio Jesus Cristo. É a figura de um Deus encarnado que vem para nos salvar, que vem para dizer: olha, só existe alguém digno de glória, só existe alguém que tem todo o poder, e Ele é Deus. É sob o governo dEle que estamos,
É sobre o poder dele que caminhamos. Ele tem poder para salvar, ele tem poder para restaurar. Tudo vem dele, tudo começa nele, tudo termina nele. Ele é o alfa, ele é o ômega, mas ele é o caminho. E ele é o caminho, ele é uma verdade, não uma verdade implícita, mas uma verdade absoluta. Ele é a verdade que nos conduz. E ele é vida, e ele veio trazer vida para você. Ele veio trazer vida para a sua vida, vida para o seu trabalho, vida para os seus filhos, para os seus familiares. É através de Jesus que você encontra propósito pleno de vida. É em Jesus que nós encontramos total satisfação. O homem só consegue encontrar satisfação em Jesus, não nas suas vaidades, não no seu orgulho, não no seu ego, não nos seus desejos mais corruptos. Nenhum deles pode satisfazer um homem, a não ser que o Espírito Santo entre dentro do seu coração e transforme a sua realidade. Sabe, meu irmão, eu quero concluir essa mensagem. Primeiro, te desafiando a olhar para Cristo, somente para Cristo. E como nós comentamos, olha, lembre-se daquilo que é eficaz. Sabe, nenhum discurso nosso, nenhuma ideologia nossa, por mais convictos estaremos, pode ser suficiente para transformar as nossas realidades. Quantas amizades você já perdeu por ideologias? Quantos familiares se distanciaram dos outros? Porque nós temos que ter a certeza, nós temos que ter a razão, sabe, meu irmão? E às vezes, querendo a razão, a gente perde a direção. Mas Cristo, Ele alinha o nosso GPS, assim podemos dizer, de maneira bem coloquial. Mas Jesus alinha o nosso coração, não de qualquer forma, mas para andar nas verdades do reino, cooperando para um reino de paz, de justiça, pela obra do Espírito Santo regeneradora dos nossos corações. Eu quero que você se volte para isso, de maneira que você faça uma reflexão, fale, Senhor, o que é necessário que seja redimido ainda na minha vida? O que é necessário que seja um ponto de recomeço? Sempre é tempo de recomeçar. A nossa vida, ela é marcada por recomeço. Talvez hoje seja o dia do seu recomeço. Talvez seja o dia de recomeçar com outros. Às vezes um amigo que ficou para trás, às vezes um familiar, um parente que a gente deixou de conversar, deixou de caminhar perto por coisas tão banais, por coisas tão vãs que às vezes já ficaram até para trás, às vezes nem fazem parte do seu dia a dia, e por um desejo momentâneo e por uma coisa tão sutil ficou para trás. Sabe, meu irmão, na igreja do Senhor Jesus Cristo, não existe lugar para divisões, não existe lugar para orgulho e vaidade acima do outro. Pelo contrário, somos servos. O nosso coração é um coração que aprende com Jesus a servir. É um coração que aprende a se entregar. Porque o nosso Deus, mesmo sendo Deus, não usurpou de nada disso. Antes, Ele como servo, como ovelha muda, Ele foi ali como se caminhasse em direção ao matadouro. Ele se entregou sem reclamar, sem murmurar, dizendo, Pai, seja feita a Tua vontade. E a vontade de Deus é que sejamos todos uma igreja sã, saudável, que vive a doutrina de forma prática e evidente, que vive o evangelho de forma genuína, transformando corações, tomando e nos apropriando da verdade da palavra da fé. A nossa fé num Deus único, a nossa fé num Deus maravilhoso, naquele que é a Trindade Santa, naquele que restaura corações, naquele que se fez homem, o Verbo se fez carne, habitou entre nós cheio de graça e de verdade, e nós vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. E aquele que morreu como o Filho unigênito, ele ressuscita como primogênito de muitos irmãos, do qual nós fazemos parte agora dessa família. Eu quero orar com você agora. E se você tiver aí à vontade e puder fazer isso, eu gostaria que você não desviasse a sua atenção, que você, se possível, fechasse os seus olhos
E eu quero orar por você, certos de que o Deus regenerador, Ele vai cuidar do seu coração, Ele vai cuidar da sua vida e vai te alcançar com tanta graça e misericórdia. E esse ministério da reconciliação vai envolver seu coração, de maneira que nós vamos conseguir restaurar aquilo que estava devastado, pela graça e misericórdia do Senhor Jesus. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Senhor Jesus, nessa noite, eu quero te louvar por tudo que o Senhor tem feito na vida dos meus irmãos, na nossa vida. Te pedimos, Jesus, que não nos deixe envolver pelos movimentos mundanos, por as coisas e as vaidades deste século, mas alcança, Deus, o nosso coração. Muda, Deus, o nosso coração em direção ao Teu coração, Jesus. Perdoa os nossos pecados. Perdoa as nossas falhas, Jesus. Sabemos que só através do Filho encontramos salvação. E o Evangelho é esse convite. E nós queremos nos render a Ti, Jesus. Queremos nos render a Ti, Senhor. Certos de que pelo Teu sacrifício e pela Tua obra, nós podemos ser salvos mediante a fé. Pai, toma o coração dos nossos irmãos. Toma o nosso coração nas Tuas mãos. Para aquele que precisa, Deus, de restaurar relacionamentos, que haja restauração. Pai, que as nossas bocas não profiram maldades uns dos outros, mas profiram salvação, palavras de bênção e não de mal, palavras abençoadoras e não destruidoras, Pai. Que sobre nós reine a graça do Senhor. Nós confessamos Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Em Cristo temos todas as coisas, para que toda glória seja dele, para que toda honra seja a ele, para que tudo seja, para que o nome do Senhor seja evidenciado. Pai, nós te louvamos, em nome de Jesus. Amém, amém, meu irmão. Sabe, meu irmão, se você está aí agora e orou conosco, talvez pela primeira vez reconhecendo o Senhor de Jesus, ou se você estava tão afastado, e está voltando para os caminhos do Senhor hoje, eu quero te fazer mais um convite. Vai aparecer um número de telefone aí, que é o telefone da paz. Ligue para nós, nós queremos falar com você, queremos orar por você, e queremos que você seja parte dessa família linda, que é a família de Cristo. Você é tão importante para Jesus, e Jesus te ama. Jesus quer mudar a sua história, Jesus quer mudar os seus relacionamentos, Jesus quer que a sua jornada seja uma jornada de vida e vida em abundância. Então ligue para nós, queremos te ouvir, queremos ouvir seu testemunho, queremos ouvir seu pedido de oração, queremos caminhar com você. E se você também quiser, pode procurar as minhas redes sociais, @leoestrela_, eu vou ter um prazer de conhecer você, conversar com você e, se Deus quiser, caminharmos aí de forma pastoral. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Meu irmão, graças a Deus por Jesus. Sabemos que não temos nenhum mérito. Isso é maravilhoso. Temos acesso a essa graça. Acesso de forma plena, onde não precisamos de nenhum intermediário, apenas o próprio Jesus. Esse Jesus que no livro lá de João, nas cartas de Joaninas, a gente pode perceber quando João diz, olha, filhinhos, escrevo para que vocês não pequem, mas caso vocês pequem, vocês têm um advogado, e o seu nome é Jesus Cristo, o justo. E é pela justiça de alguém tão justo, é pela justiça de Deus, que somos salvos e aceitos. Que o Senhor te abençoe, que você tenha dias primorosos na presença do Senhor, com experiências maravilhosas. Estamos aí para caminhar juntos, pela graça e misericórdia do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e até uma próxima, pela graça do nosso Senhor.